AP Bravo no padrão, nos conformes, sem alteração, sem novidade. Estava conversando agora há pouco ali com um colega, surgiu uma dúvida, eu já vi essa dúvida em outras situações, sobre a qualificação do bombeiro profissional civil. Esse vídeo especificamente ele vai falar de qualificação na NBR 16877. Para alguns pode parecer um pouco complexa, complicada, meio longa para ler, né? 43 páginas. Vou fazer uma leitura rápida, resumida, simplificada e você vai entender toda a NBR. Isso aí, fica aí, vamos lá e bora pro vídeo. Isso então, vamos fazer uma leiturinha rápida aí da 16877. Né? Parece complicado, parece complexa, mas não é. E ela é uma normatização que foi elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Pela ABNT. Então é um documento da ABNT que é o que a gente vê aqui no começo, né? Tem o sumário inicial, que vem a descrição, como todo documento ali, o que tem nela. No prefácio, como eu falei, a própria ABNT se apresenta aqui, né, diz quem que ela é, o documento dela, como é que foi feito o documento, o que se trata, né, vem um escopozinho, depois vem uma introdução, e aí fala por que a necessidade de fazer uma NBR, 16877, ela explica os motivos lá. O que é interessante também destacar aqui na NBR é esse parágrafo aqui, olha lá. As cargas horárias descritas no anexo A, daqui a pouco a gente vai ver lá embaixo uma tabelinha, que é o que todo mundo, parece que a NBR se define lá naquela tabela A. É ela e uma outra, mas daqui a pouco a gente vê isso aí. Você vê que parece contraditório, olha lá. Não tem o objetivo de qualificação profissional sendo referência para estabelecer parâmetros de orientação para desenvolvimento de treinamento de bombeiros civis. A gente fica até meio confuso, né? E mais embaixo ela dá um nó na nossa cabeça. Vamos lá. Esta norma não estabelece cargas horárias para certificação e acreditação de pessoas. Considerando que as cargas horárias apresentadas no anexo A representam boas práticas de treinamento, o responsável pelo treinamento dos bombeiros civis, caso entenda como adequado, pode utilizá-las como referência de forma a assegurar o atendimento aos requisitos de desempenho e habilidades requeridas. Ela coloca como sendo assim, que ela está sugerindo, ela não tem a pretensão de ser lei e tal, mas a gente fica perguntando quem que tem a melhor condição, no caso de produtos, de procedimentos, na formação de uma função, de uma profissão, para definir, para dar padrão, diretriz, né, de acordo com as boas práticas que eles costumam dizer, né, se faz lá estudos, ensaios. Por exemplo, o bombeiro militar, nas suas instruções técnicas, portarias técnicas, normas técnicas, né, às vezes lá cita em decreto, em portaria, alguma coisa assim, cita a NBR. Eles utilizam a NBR, pegam praticamente grande parte do texto da NBR para compor, para fazer lá as suas normas técnicas, instruções técnicas, portaria, etc. Independente de qualquer coisa, um documento normativo de normalização que traz assim uma consistência, uma solidez e que dá alguma segurança para a gente quanto a parâmetros, diretrizes ou procedimentos ou algo desse tipo, não tem como a NBR. Não tem jeito, não dá para a gente fugir da NBR, apesar da própria NBR querer dizer que não. Não, eu não estou definindo, não sou lei. Fica quase que impossível não se utilizar a própria NBR como uma referência, como uma boa referência, como uma referência sólida, consistente, para, por exemplo, a formação de um profissional, como o bombeiro profissional civil. O item 1 é um escopozinho e depois vem aqui as referências normativas. O item 3 vai ser termos, é como se fosse um glossário, né? De todos os termos um pouco diferenciado que aparece aqui, vai ter um exemplo, um conceito do que ele entende, o que ela entende como o que é bombeiro civil, o que é bombeiro voluntário, o que é um brigadista, o que é um bombeiro militar, o que é resgate técnico, o que ela entende por resgate técnico, o que seria um suporte básico de vida. E aqui no item 4 aqui basicamente definir escolaridade, né, qual que é a escolaridade mínima para o bombeiro profissional civil. Ainda o item 5 já é a descrição geral da ocupação. Essa parte aqui, o item 5, talvez seja a essência da NBR 16877, que é o que ela traz de novo, né, o que é a novidade no âmbito aí de normatização,
com relação ao bombeiro civil, né, que seria a descrição da ocupação, porque a partir de agora, a partir desse momento aqui, a NBR traz o bombeiro civil com 3 classes. Em outros vídeos já falamos bastante disso: bombeiro de civil classe 1, classe 2, classe 3. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes. E aí o bombeiro civil classe 1, o mínimo ali que ela pede, né, análise de situações que possam oferecer risco para a vida, procedimentos de abandono de área, atendimento de primeiros socorros, que seria o APH, né, inspeção de segurança e prevenção, atendimento e controle de incêndios, seleção, inspeção e operação de equipamentos, recursos materiais, e aí procedimentos operacionais empregado com padrão para os atendimentos de emergência. Classe 2 deve ter naturalmente as mesmas atribuições do classe 1, só que com um acréscimo aí de um atendimento de resgate técnico, né? Dá o exemplo dos resgates, seria que resgate em altura, resgate em espaços confinados, resgate aquático, desencarceramento, atendimento, prevenção, controle especializado de incêndio, atendimento de emergência com produtos perigosos, análise de principais potenciais de danos ambientais, tal, análise de principais potenciais de perdas de propriedade por consequência de acidentes ou incêndios, análise dos tipos de viaturas que podem ser empregadas, procedimentos operacionais empregados com padrão para o atendimento de emergência, procedimentos administrativos na elaboração de relatórios, gestão de pessoas, atividades de ensino, de educação continuada para o público interno. Aí a gente vai ver que isso aí vai diferenciar, né, do bombeiro 3. O bombeiro 3, o que é? Ele vai, naturalmente, as mesmas coisas que tem o 2, né, que já acumulou do 1. E aí o que vai acrescentar mais? Atendimento de emergência em áreas públicas de acordo com a legislação específica. Ó, já começou esticar um pouquinho a corda, digamos assim. Treinamento de emergência no transporte de produtos classificados como perigosos. No 2, você vê que o atendimento à emergência com produtos perigosos. Então é como se ele estivesse dentro, esse bombeiro 3 parece que ele vai um pouco além, ele está fora, digamos assim, de um limite, né, de atuação. Talvez aí não esteja só dentro de uma área, de uma empresa. Foi isso que eu entendi, tá? Se alguém entendeu diferente aí, por favor, deixa um comentário e ajuda a gente. Dá a entender que ele vai atuar, porque é transporte, né? Vai estar fora daquela área que seria a área da empresa, mas a empresa é responsável por aquele produto, vai estar aí acompanhando o transporte desse produto, né? Análise dos principais potenciais de danos ambientais, interpretação de projetos, inspeção de sistema, integração no grupo de gerenciamento de emergência no sistema de comando de incêndios, atividades de ensino de educação continuada para o público externo. Mais uma diferença aqui do 2 para o 3. Claro, sobe um pouquinho o nível, o patamar. O item 6, ele vai tratar de unidades de competência. E aí, o item 7 são elementos de competência e componentes de avaliação de competência, de conhecimentos e habilidades. Traduzindo, é uma tabela com as matérias, né, os temas que devem ser abordados no curso, e aí na primeira coluna vem o tema, a matéria a ser abordado, e na coluna à direita vem a descrição do que o curso deve aplicar para aquele tema. Ela descreve exatamente cada um daqueles temas lá que ela entende como necessário nessa formação. Na unidade 1 de competência, conhecer fundamentos da análise de risco. Então, o que ela diz? Ela já traz aqui na tabelinha, né, o elemento de competência. O que é o elemento de competência para ela? Fundamento de análise de risco. Aí ela descreve os requisitos e competência de conhecimento relacionados a esse fundamento, né? Aí depois ela vai lá, área de risco específica, conhecer características das instalações a partir dos riscos pertinentes a equipamentos, sistemas e áreas classificadas, nos riscos físicos, químicos, biológico, ergonômico e de acidente, né? Aí vem a unidade de competência 2, né, que está relacionado com emergências médicas em atendimento pré-hospitalar, APH. Aí depois a unidade 3, PCI, Prevenção e Combate a Incêndio. Teoria do Fogo. Teoria do Fogo, gente, eu tenho um videozinho aí, tá? Ajuda a gente aí. Tem um vídeo muito interessante que traz um resumo da teoria do fogo. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá. A teoria do fogo, prevenção de proteção contra incêndio, né?
detecção, alarme e sinalização, iluminação, rotas de fuga, EPI, EPR. O item 4 ela vai tratar de resgate técnico, emergência em escadas rolantes, emergência em elevador, desencarceramento de vítimas, norma técnica de legislação para trabalho em altura, com a unidade de competência 5, emergências com produtos perigosos e ambientais, os riscos atmosféricos, EPI, EPR, EPRA, ações iniciais, descontaminação de vítimas, técnicas de degradação química. A unidade de competência 6, algo mais administrativo, né? O item 8 ele fala de qualificações da ocupação, estão indicadas na tabela 15. Então aí vem a tabela 15 indicando, né, descrevendo quais as unidades de competência devem ser aplicado a cada classe ou a cada nível de bombeiro. Outro destaque, o item 8.3. Além da qualificação inicial, os bombeiros civis devem ser capacitados em especialidades para executar as atribuições profissionais específicas de acordo com a sua área de atuação, sendo as principais, mas não se limitando a essas. Então a NBR sugere as famosas especializações, mas ela não está dizendo que são só essas, né? Não está limitando a essas. As principais que a NBR entendeu que são necessárias, que é o bombeiro industrial, marítimo, instalações portuárias, aeródromo, florestal, operador de resgate técnico, operador de emergência com produtos perigosos, motorista e operador de viaturas de emergência, instrutor e liderança. É recomendável que os cursos de especializações sejam de validade renovável, com atualizações periódicas de pelo menos até 2 anos de intervalo para cada atualização. Na formação ela não fala nada com relação à requalificação, mas nas especializações ela pede, ela sugere esse intervalo aí de 2 anos para uma requalificação, para uma atualização. Aí o item 9, procedimentos para as qualificações e certificação, vai falar de documentação, né? O que ela espera lá no certificado. E aqui vem a famosa tabela que é a menina dos olhos, a cereja do bolo, a tabela, o anexo A, com carga horária mínima sugerida, como a gente falou, né? A NBR sugere, ela traz o nome da matéria lá, né, o elemento de competência, e aí começa novamente, né, com o padrãozinho que ela costuma fazer aqui, ela começa com fundamentos de análise de risco, e aí ela traz carga horária e ela diz lá teórico, com a quantidade que ela sugere de teórico, quantidade de prático. Para quem tem tanto apego aos números aí, para quem gosta muito desse lance aí de carga horária e tal, então aqui satisfaz o bravo. Fazendo as somatórias da matéria, né, teórico e prático, o bombeiro 1 é formado com 306 horas, bombeiro 2 é 555 horas, bombeiro 3, 573 horas. E vamos conhecer, treinar, qualificar para prevenir, para poucas vezes a gente ter que reagir. Beleza? Sempre que a gente puder, ele vai trazer informação nova, se inscreve, ativa o sininho, dá like, manda os nossos vídeos aí para aquele amigo seu que tem dúvida a respeito, deixa as dúvidas na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto!